sutiãs de amamentação. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Eu sou a Laís Ventecincco, consultora em amamentação, e nesse vídeo eu venho trazer para vocês algumas informações sobre sutiãs de amamentação. Normalmente a mulher tem aquele guarda-roupa imenso com um monte de peças. E as peças íntimas não são diferentes. Nós precisamos ter várias cores de modelos e tudo mais. Mas se tratando de sutiãs de amamentação, nós não precisamos ter muitos. E também não é uma coisa que você precisa se preocupar assim muito com eles, não. O que acontece? Muitas mães se preocupam bastante com os sutiãs de amamentação, com as calcinhas pós-parto, e vai lá na loja e compra aquela imensidão de coisas que às vezes não serve na hora que precisa servir e também não tem utilização nenhuma. Em casa, não há nada mais confortável do que ficar sem absolutamente nada, mas algumas mamas são volumosas e também a gente sofre um pouquinho depois da pojadura, que fica vazando um pouco de leite. Então é interessante realmente que você utilize ali algumas coisas sobre o seu seio. Mas aqueles sutiãs que tem aquela envergadura, né, aquele ferrinho, né, que fica embaixo do bojo, não é interessante de nós usarmos, não. Ele pode pressionar algumas glândulas mamilares e pode estar ali também trazendo alguns problemas ali na nossa mama por apertar muito. Então não é interessante que a gente utilize sutiãs de bojo, com ou sem ar. Não é interessante a utilização deles. Em casa, quanto mais à vontade você conseguir ficar, é melhor. A gente fica com aquela roupinha de guerra, né, em casa, no puerpério. Mas uma coisa que é bastante interessante de estar utilizando nesse período são os tops. De preferência, tops assim, ó, sem costura, ou com o mínimo de costura possível. Dependendo do tamanho do seu seio, eles são suficientes para poder estar sustentando o teu peito e muito prático também na hora de estar oferecendo a mama para o teu bebê. Então, tops é o mais indicado. Eu utilizei bastante top durante o meu puerpério, durante o período que eu fiquei de licença maternidade. Foram uma das coisas assim que eu mais utilizei, foram os tops. Nós também temos aí no mercado aqueles sutiãs em triângulos. Tenho aqui, ó, um modelinho para mostrar para vocês, né? Esse modelinho aqui é um sutiã comum de amamentação, muito fácil de ser encontrado. Eu acho que quando se fala em sutiã de amamentação, é logo ele que vem assim, as pessoas já oferecem ele pra você. É aquele um clássico, vamos ver se consigo mostrar aqui pra você, ó, que abre aqui e a areola fica aqui de fora, né? Então ele vem nesse modelinho mesmo. É o modelinho que a gente fala, o modelinho triângulo. Só que esse triângulo que fica aqui, ele costuma pressionar as glândulas mamárias também. Então não é interessante o uso desse tipo de sutiã, esse modelo de sutiã. Tem um outro modelo de sutiã no mercado que quando você abaixa este suportezinho aqui, ele desce todo, meio que solta aqui da alça e ele desce todo. Então ele fica todo o peito à mostra. Esse ainda é mais indicado. Mas não é interessante que você utilize nada que pressione o teu peito. Não é interessante que você utilize nada que fique marcando muito o seu seio. Por quê? Às vezes o teu seio vai estar pequenininho, você acabou de oferecer o peito para o teu bebê e coloca ali um sutiã que coube e tá, beleza. Você saiu e o teu peito encheu. E aí pode ser que fique te incomodando, né? Se esse sutiã aí tá mais pressionando alguma glândula e tudo mais. Então não é interessante que você utilize esse tipo de sutiã. No período ali da amamentação, alguns dias depois, que você vai ter essa pojadura, que é a descida oficial do leite, que é quando o teu peito fica realmente mais cheio, o que acontece? Você pode usar alguns números a mais do seu sutiã. Então a dica é não investir muito nessa peça, né? Não investir muito em sutiãs de amamentação. Por quê? A gente não sabe ao certo o tamanho do nosso seio, a gente não sabe o tamanho que a nossa mama vai ficar. Então não é interessante que a gente saia aí comprando inúmeros sutiãs, inúmeros modelos de sutiãs de amamentação. Até porque é um período que você vai utilizar que nós podemos considerar um período pequeno.
Às vezes é só na licença maternidade, às vezes é só quando você realmente for sair de casa. Então, escolha bem alguns modelos, tem ali os modelos clássicos que você precisa ter, um modelo nadador, um modelo com uma alça mais grossa, talvez, dependendo do tamanho do teu peito, é muito particular. Mas lembre-se sempre, sutiãs de bojo, com ou sem arco, sutiãs em triângulos, não são indicados, não são recomendados para você nesse período que você está amamentando. E o mais indicado, então, são os tops, né? Os tops sem costura, mas depende do tamanho do seu seio. Se o seu seio for um peito muito grande, for um seio muito grande, ele vai acabar pesando um pouco mais nesse período da amamentação e às vezes o top ele não vai dar sustentabilidade pro teu peito aí. E aí, então acaba que pesando muito, dando dor nas costas, então não é indicado. Mas lembre-se, o modelo precisa ser confortável e não pode pressionar o teu peito. Espero ter te ajudado, te orientado com esse conteúdo, que você possa se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ser notificado quando entrarmos com um conteúdo novo. Um beijo para você!